Estão caprichando praticamente toda a fronteira Brasil-Argentina com pancadas de chuva. Para hoje tá com chuva, esse calorão todo acaba trazendo pancadas de chuva. Precisamos, para espantar essa umidade aqui da região, de alguma massa de ar frio, e tem que ser grande. O que chama a atenção não é a chuva de um dia específico, é a chuva de uma sequência de dias que dá um desalento danado. É isso, é que não tem nenhuma expectativa de que a gente tenha melhora para outra semana. Então essa chuva está concentrada sobre o Rio Grande do Sul. É impressionante o que está ocorrendo aqui, é uma situação absolutamente inédita. PG Água chega em ti agora, olha para trás agora. Como é que tu definiria o que está passando aqui? Inimaginável, parece um cenário de guerra. Umas 50 pessoas com os braços entrelaçados, lado a lado, para fazer força para puxar os barcos que estão lá adiante. Também, mas provavelmente desde que a água subiu lá, ele se refugiou naquele local, né? Bota aí 100 horas mais ou menos que ele deve estar lá em cima. Então. Esse fato histórico que a gente está vivenciando, a gente está no momento que vai estar registrado daqui a décadas. Se nós retornarmos algo como 150 anos de dados de registros modernos e até mais antigos do que isso, a gente não tem registro de volume tão intenso, tão rápido de precipitação na Bacia do Prata, inclusive. Então, provavelmente, a gente está estudando ou caracterizando o evento extremo de inundação mais impactante e intenso da história do Brasil. A inundação de maio de 2024 é um dos eventos extremos que será estudado pela comunidade internacionalmente, não só no Brasil. Ele chama muita atenção. É impressionante o volume de precipitação concentrada em curto espaço de tempo e o número de pessoas diretamente impactadas. Então, a repercussão social, ambiental, política e econômica é muito elevada. Aliás, eu ouso dizer que provavelmente tenha redefinido o sistema de defesa civil no Brasil. Era tudo ao mesmo tempo com altíssima complexidade. Até um voo com helicóptero militar para resgate era proibitivo. A gente em algumas horas ou alguns dias ficou imobilizado frente à inundação. É um trauma, né? Então nós tivemos um grande trauma coletivo, onde mais de 400 municípios foram afetados no Rio Grande do Sul. A gente teve mais de 2 milhões de pessoas que foram impactadas de forma direta ou indiretamente pela enchente, mais de 170 mortos, mais de 800 feridos. Quer dizer, então, isso é um trauma muito forte, né? Muito grande e coletivo. O trauma é tudo aquilo que ultrapassa a nossa capacidade daquilo que a gente tem que lidar. Né? Então é um estímulo externo ou interno tão forte que a gente não sabe o que fazer. Tudo começou com uma chuva que foi
absolutamente recorde na história do Brasil para uma área tão grande assim. Chuvas de 800 milímetros em 15 dias são volumes realmente grandes, geralmente chove 100 milímetros em um mês, não em poucos dias. E essas chuvas elas começaram bem em cima da região do Alto Rio Jacuí. Então atingiram cidades, por exemplo, Sinimbu, onde a gente logo viu enxurradas acontecendo na cidade. Depois essas chuvas se deslocaram em direção ao Rio Taquari. Isso fez o Rio Taquari subir muito rápido e a gente viu então o desastre acontecendo em cidades como Mussum, Lajeado, Estrela, Encantado. Na geografia do Rio Grande do Sul, a gente tem uma questão que é interessante, que é o fato do Rio Jacuí, que ocupa bem o centro do nosso estado, ele ser lento, porque as águas elas saem fora da calha do Rio Jacuí, então lentamente ele vem em direção a Porto Alegre. Já o Rio Taquari, ele é muito encaixado dentro do vale, da região mais de serra, então ele desce mais rápido. Mas quando elas chegaram em Porto Alegre, elas chegaram praticamente sincronizadas e fizeram com que a gente tivesse uma subida muito rápida. Em termos de 2 dias, as águas do Guaíba, em Porto Alegre, subiram cerca de 3 metros, quase 4 metros nesse intervalo de tempo. Nós sempre observamos a intensificação dos eventos extremos, mas nunca uma inundação de magnitude, quer dizer, velocidade e intensidade como a gente presenciou. Ela é muito mais intensa e impactante que a inundação de 41. Observar a enxurrada, a inundação destruindo cidades, infraestrutura, área agrícola, por tudo, até inundar a região metropolitana de Porto Alegre, a relação tempo e intensidade, ela é impressionante. Provavelmente é uma das mais intensas se a gente for ranquear globalmente falando. Quem vai nos superar é o evento do ano passado na Espanha, que é muito semelhante de Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, fugia ao nosso horizonte de imaginação evento extremo com tal grau de destruição, letalidade que nós cruzamos tanto em 23 quanto em maio de 24. Terrível. Não tem mais o que recuperar, só sobrou a vida mesmo. Eu já tinha perdido tudo, até a minha casa, na enchente de novembro, né? E agora foi o resto. Agora foi a casa do meu filho com tudo novo que ele comprou da outra vez. Ele estava em cima do telhado, ficou 4 dias sozinho. Não tinha mais nada para ele. Ainda bem que a gente veio pegar ele hoje. Agora ele tá bem. Consegui tirar minha família às 2h30 antes de alagar o delta. Daí voltei para erguer as coisas em casa no delta ali. Daí saí às 4h30 com água no pescoço, com a cachorra no colo. Daí fui para Guaíba dormir, no outro dia de manhã perdi o carro e o resto que eu tinha salvado lá. Mas, graças a Deus, estamos todos vivos, é o que importa hoje em dia. Não adianta. Tá feia a coisa. Perdi tudo que tinha dentro de casa. Perdi tudo. Colchão, roupa, fogão, tudo. Conhecendo a técnica, a ciência, a engenharia, né, eu sei que é plenamente possível avisar com muitas horas de antecedência, com precisão, em qual nível o rio vai chegar. E é possível dizer então para as pessoas, se tu subir no teu telhado, talvez tu não vai conseguir ser resgatado, porque a água vai ter uma velocidade muito alta, porque eventualmente a água vai passar acima do seu telhado e você pode ser levado. Então, o que eu percebo é que nem todas as pessoas foram avisadas e elas acabaram tomando essa decisão de subir em cima do telhado. Após um incidente desse tipo, um transtorno mais grave tem um aumento de 1 a 2% na população em geral. Um transtorno moderado vai de 10 a 15%. E o estresse, então, não se fala, né? O estresse tem uma estatística muito grande, assim, não chega nem a medir muito, mas assim, vai de 0 a um equivalente muito maior. Então, medo, desespero, a negação, né? A pessoa, às vezes, não entende o que está acontecendo, amnésia, uma certa apatia. Tem pessoas que ficam paralisadas, não sabem o que fazer, ficam esperando que alguém faça por elas.
cada pessoa acabou sendo acometida de outros traumas, né? Então, pessoas que tiveram suas casas perdidas, pessoas da família perdida, o bairro inteiro, foram o que a gente chama de politraumatismos, né? Então, são vários traumas que vão acometendo as pessoas, e então elas se veem de uma forma sem ter lugar para ficar e tendo que ir para um abrigo onde ela tem que se reinventar. Na região do Vale do Taquari, a gente viu muita imagem de destruição. Visitando pessoalmente, olhando as imagens, são imagens que marcam e emocionam muito. Deu para ver a força das águas ali e como ela foi capaz de destruir infraestrutura construída nessas áreas. E por que que isso aconteceu, né? Por que que áreas que até já tinham sido atingidas por inundações não tinham sido destruídas antes e agora elas foram destruídas? Foi porque nessa inundação a coluna de água foi tão grande em cima da várzea do rio, que é a área que inunda quando o rio sai da calha, ela foi tão grande essa coluna de água que ela permitiu que se desenvolvesse velocidade nessa água. Então a gente não teve como uma cheia normal, que a água sai para fora da calha do rio e ela anda lentamente nas suas várzeas. Dessa vez a água saiu para fora da calha do rio e ela andou com muita velocidade, porque ela tinha coluna de água para conseguir formar velocidades. E quando tu tem velocidade e coluna de água, tu tem o poder destrutivo da água, porque a água exerce duas forças sobre a gente. Ela exerce uma força que é de baixo para cima, que a gente conhece como empuxo, ou seja, ela levanta a gente, e ela tem uma força de velocidade agora agindo também que empurra a gente. Então ela consegue, obviamente, carregar pessoas, carregar veículos e no caso destruir também a infraestrutura construída. Então aqui era a minha churrasqueira, aqui começava a lavanderia, ia até nos fundos lá onde está aquela grade lá. Aqui era a cozinha, sala, e cozinha e sala junto. Aqui o banheiro, a estrutura do banheiro aqui. E aí saímos daqui, no outro dia não deu mais ver nada. Daí no terceiro dia a mulher disse, molhou nossas coisas tudo, que a gente botou roupa, algumas coisas em cima do forro, né? Micro-ondas, essas coisas. Tá tudo molhado, diz ela. Já umas doações que a gente ia ganhar de setembro, colchão, essas coisas. Eu digo, olha Renata, tu não precisa te preocupar, não vai ter nada lá pela força da água, né? Aí dito e feito, aí ela se apavorou e começou a chorar. Eu digo, agora não tem o que fazer, tem que dar graças a Deus que a gente tá vivo, né? Podia ter sido pior, né? E aqui estamos no espaço onde tínhamos a igreja Nossa Senhora de Fátima, a comunidade, com o seu salão. E aqui na volta estamos a casa das famílias de pessoas que eram vinculadas a esta igreja e aqui viviam a sua fé. Aqui estamos a casa da Luciane, do seu esposo, da sua família, que era ministra. Logo ali atrás tem uma casa do presidente. É um sentimento ainda difícil de ver que esta é a realidade, que esse é o tempo de Cruzeiro do Sul neste tempo. É sempre necessário recordar do ambiente atmosférico de setembro e novembro de 23 e abril e maio de 2024. Por quê? Eles são idênticos. O detalhe é que setembro ele é impactante, já fora de cogitação, de modo geral, da nossa perspectiva, e só a mudança do clima poderia responder a ele. Novembro a gente tem a repetição, e o mais assustador em novembro não é só o impacto social que ele tem, é quão rápido ele repete. E por fim, mais assustador ainda vai ser maio de 2024, porque maio de 2024 repete num curtíssimo espaço de tempo e ainda é de maior magnitude. Portanto, nós não temos nos registros modernos conhecimento, nesse momento, de afirmar que onde ocorreu, num estado, 3 inundações sem precedentes em curto espaço de tempo. Ter uma inundação impactante por século, ou a cada 300 ou 400 anos, isso a gente colocaria em repercussão normal, digamos assim, do sistema climático.
mas a frequência e a intensidade só podem ser entendidas em um planeta com um clima mais quente. As mudanças que nós viemos fazendo no meio ambiente, elas acabaram desestruturando e tirando essa resiliência natural que a natureza tem. E parece meio redundante, mas é isso mesmo, é uma resiliência própria dessa natureza que se construiu ao longo de milênios. Né? Sempre que o ser humano ele intervém na natureza, ele intervém com uma força descomunal. Nenhum outro animal faz isso. Nenhum outro reino intercede tanto assim na natureza quanto nós do reino animal e em especial nós seres humanos. De 2020 até 2025 no Rio Grande do Sul de eventos extremos, eles já estão fora da categoria que ela imaginava, que a gente imaginava que talvez ocorresse a partir de 2030. Portanto, chegaram mais cedo os eventos extremos com a mudança do clima no nosso estado e não há dúvida pela comunidade científica que as próximas décadas a gente seguirá reproduzindo ondas de calor, tempestades severas, inundações, chuva muito intensa, vendaval, ciclones com sistemas frontais mais robustos. A tendência do clima da nossa região como um todo é amplificar os eventos extremos nas próximas décadas. E é por isso que a gente observa gradativamente a intensificação das tempestades, volume de chuva, raios, granizos, o estrondo das trovoadas. O senhor tá fora de casa desde quando, senhor Antônio? Desde o dia 3 de maio. Não tem como, né, voltar, né? O senhor viu aí, não tem como botar um colchão que seja para dormir, né? Só depois que arrumar o assoalho de novo e poder voltar para dentro da minha pecinha. É simples, mas é aqui que eu vivo. E agora o senhor estava precisando de ajuda para tentar reconstruir um pouco a peça de casa aqui. Pelo menos arrumar assoalho, né? Fazer um banheiro para poder usar um banheiro, né? Tomar um banho. E a parede tudo caindo, né? Tentar uma ajuda aí para recomeçar, né? O senhor comentou que acaba ajudando o meio ambiente com o seu trabalho, né? O senhor trabalha com reciclagem. Né? É tanta destruição, isso daí é a revolta da natureza, né? E o serviço da gente eu acho interessante pelo seguinte, a gente tá retirando o lixo que joga na natureza, né? E a água levou também. A única estratégia simples e eficiente que a humanidade tem é usar a natureza a nosso favor. A gente precisa diminuir a temperatura média do planeta, guardar água no solo, preservar recurso hídrico e tentar arrefecer o planeta. Se a preservação ambiental ela for maior e mais eficiente, a gente retém recurso hídrico no solo, erode menos o solo e aumenta a chance da gente ter resiliência. A meta para a nossa e as futuras gerações é conseguir passar melhor pelos próximos eventos extremos que seguirão crescendo. Do ponto de vista da natureza, né, a gente precisa primeiro recompor. Regenerar florestas. A floresta ela depende de uma diversidade, né? São vários tipos de arbustos, de gramíneas, de vários tipos de vegetação, né? Com árvores de vários tamanhos, raízes com profundidades diferentes. Isso tudo dá firmeza ao solo e protege as encostas de morro dos deslizamentos e protege os nossos cursos d'água, né? Os rios principalmente, do assoreamento. Então, apesar das transformações que o ser humano faz e precisa fazer na natureza, ele precisa compreender que é necessário manter o equilíbrio ecológico. No nosso caso específico do Rio Grande do Sul, diversas cidades a gente optou por se desenvolver nas margens, muito próximo aos rios, e especialmente falando dos rios, por exemplo, do Vale do Taquari, são rios que sobem muito rápido, e portanto essas cidades estão expostas ao perigo, e é um perigo que chega de forma muito abrupta. E somado a tudo isso,
na região onde as chuvas aconteceram, também aconteceram muitos escorregamentos, muitos movimentos de massa, que causaram boa parte, infelizmente, das mortes, né, durante o desastre. Seu Darcy, e essas casas aqui, então, agora estão todas vazias? Estão vazias. E as pessoas foram para onde daí? Foram morar lá em cima, na beira do asfalto. Antigamente abandonaram, venderam os animais fora. Nem tem como deixar a propriedade, porque tem os animais aqui, não tem para outro lugar para ir, vocês... Só se a Casa de Defesa Civil nós vai conseguir uma outra área para nós comprar. Porque nós não podemos tomar área de risco, né? Não podemos ficar morando. Toma aí porque tem que estar, né? Não temos onde é que ir. Um desespero, na verdade, né? Isso aí era barulho de árvore estralando e muro descendo, pedra batendo e... Água. E desceram, como é que foi isso aí? Vocês saíram correndo de casa? Sim. Vamos embora. Sim. Não levamos nada, ficou tudo em casa, na verdade. Nós precisamos de ajuda. Porque nós estamos em área de risco, em primeiro lugar. Nós precisamos de uma ajuda dos nossos governos. A tendência é ficar e continuar trabalhando com a minha esposa também. Só que do jeito que tá aqui é complicado, tu vai investir um monte de coisa, não se sabe o amanhã, né? Só pode de um segundo para o outro, pode ajeitar tudo e pode descer tudo de novo, né? Eu entendo que o deslocamento de pessoas, ele é algo necessário para que haja adaptação e melhor convivência com a natureza, né, com os rios, com possibilidade do rio chegar num nível e atingir as pessoas. Mas a verdade é que o risco a sofrer os impactos da inundação está associado aos dois termos, perigo e exposição. É uma medida que se faz necessária, infelizmente, que nem todos possam ficar no lugar que estão ou que desejam estar. As migrações, elas serão um problema muito grave para todos, porque ou ela afeta a nós diretamente, ou algum familiar nosso que vai precisar de ajuda, ou aquelas famílias, aquelas comunidades que estão bem colocadas, bem com uma boa situação na sua vida diária e que acabam tendo que aceitar, né, e acolher essas comunidades que são os refugiados. Mas esses que estão numa situação de comunidade talvez tenham o seu cotidiano alterado em função dessas migrações. Certamente vai atingir a todos. No mínimo, isso vai nos afetar psicologicamente. Qual é a maior segurança que a gente tem? A nossa casa, né? O nosso lar, onde a gente vive, né? O bairro que a gente convive, a nossa escola, nosso trabalho. Isso se perdeu para muitas pessoas. Então, essa sensação de segurança também se perdeu. Muitas pessoas não voltaram para suas casas, não querem mais voltar. Né? Eu conheço pessoas que mudaram de estado. Começou, no caso da Guedes, começou a chuva, aí já dali começou a inundação e da inundação não saiu mais disso. Essa noite a gente deu uma amenizada, deu uma baixada, mas a baixada foi assim, ó. Se disser quantos centímetros deu uma baixadinha, velho? 20 centímetros. 20 centímetros. Mas, no entanto, como eu te mostrei, já tá subindo. Daqui um pouquinho, com aquela chuva que teve, aí sim, quando Não, vê... mas ela já tava baixando, agora tá subindo de novo. Tá subindo de novo, eu mostrei pra ele. Na região metropolitana, e aí eu me refiro a cidades como São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre, nós temos sistemas de proteção contra a inundação. Esses sistemas eles foram concebidos na época da década de 60, depois eles não foram colocados à prova, de certa forma houve uma negligência na manutenção desse sistema, historicamente. Inclusive, né, às vezes se suscitava retirar partes dos sistemas de proteção dessas cidades, como é o caso do Muro da Moada e Porto Alegre. Quando a inundação chegou, com a força que ela chegou, o sistema falhou em vários pontos. Para a gente ser resiliente a esse tipo de desastre no nosso estado do Rio Grande do Sul,
o que a gente tem que fazer é cumprir com etapas de uma pirâmide. A base dessa pirâmide é formada por pessoas e instituições capacitadas. Acima disso, acima delas, na pirâmide, a gente vai ter que ter dados sendo coletados, por exemplo, em tempo real, medição de chuvas, medições de nível dos rios. Acima disso, os sistemas de alerta em si, que vão servir para nos alertar quando algo vai acontecer com antecedência. Acima disso, o planejamento, áreas que eu posso ocupar, não posso ocupar, que dependem dos dados para mim conseguir fazer esse mapeamento. E acima disso, nos locais onde eu não consigo tomar nenhuma outra medida, eu vou ter as minhas medidas estruturais, né? Construção dos meus diques, recomposição dos meus diques. Dá para a gente ver aqui é que o Rio Grande do Sul vai ter muito trabalho pela frente, né? Eu acho que agora a água começa a descer um pouquinho e a gente começa de verdade ver os estragos enormes aí que aconteceram aqui, como a gente está no Vale do Taquari. Atualmente, a gente está numa etapa de ainda recompor a estrutura de proteção que existia e as demais medidas ainda não temos funcionando a pleno. E o ideal é que isso funcione o quanto antes, mas agora, um ano depois da enchente, temos muito pouco, de fato, já implementado. Tudo ainda numa fase de planejamento e contratação. Eu acho que a gente tem que buscar continuar atento, a gente tem que trabalhar na prevenção para que isso realmente nos fortaleça, buscar na memória saber o que aconteceu antes disso, né? Isso vai também nos preparando para o futuro. Vai nos preparando para entender o que pode vir a acontecer daqui para frente. Mas o problema e a nossa preocupação é que essa memória muitas vezes é curta. E se os nossos governantes, se os nossos tomadores de decisões não continuarem cuidando desse assunto de uma forma adequada, pode ser que a população acabe pensando que isso não vai voltar a acontecer de novo. E pode não voltar a acontecer nunca mais, como pode ser a semana que vem. Algumas coisas estão bem claras, estudos foram feitos, as chuvas, a progressão das inundações, mas outras nem tanto, né? Por exemplo, quais foram exatamente as falhas do sistema, as falhas de comunicação, por que elas aconteceram, né? Esse aprendizado ainda não está bem claro. Tá tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. A história dos eventos extremos do Rio Grande do Sul marca o termo enchente para aquele momento em que choveu. O ano anterior já tinha tido muita chuva, portanto o solo estava úmido, os rios estavam cheios. E naquele ano, 41, com a ajuda do El Niño, a concentração de precipitação fez os rios subirem lentamente, mas consecutivamente. O termo enchente, ele permite que a gente entenda tecnicamente que eu estou vendo a água subir, eu consigo medir a água subindo e ainda tem uma velocidade que eu consigo me proteger. O que acontece em 2023 e em 2024, as 3 inundações, e a palavra inundação ela é mais forte. Por que ela é mais forte? Porque ela é destruidora, ela é impactante. O volume de chuva e o andar dessa água por dentro dos rios extravasa tão rápido que não dá tempo das pessoas verem o que está acontecendo, entenderem a dimensão, porque a cidade está sendo levada, as casas foram inundadas, e o tempo de resgate ou a informação do alerta também tem complicação. Vem pra cá, Se for. Se agarra, cara, se agarra nas árvores. Se agarra em alguma árvore. Mais pra baixo tem uma árvore. A inundação ela é violenta, ela é um desastre socioambiental. Ela destrói toda a infraestrutura que nós temos no ambiente rural e no ambiente urbano e, claro, principalmente, vai ter uma destruição na vida das pessoas. Hoje, a gente está falando de um ano depois da inundação. Caso a mesma chuva ocorresse, o desastre seria praticamente igual
em termos de extensão de área impactada. Eu esperaria que o dano fosse menor, porque como a memória é muito recente das pessoas, todo mundo ia entender o risco e ia correr para se proteger o seu patrimônio. Com isso a gente teria um dano menor, mas as áreas inundadas seriam praticamente as mesmas. Estudos de tempo de retorno para uma inundação como a de 2024 nos colocam uma perspectiva de 30 para 40 anos no máximo ela ter a repetição. Não significa que vai levar 30 anos para ser repetida, ela pode ocorrer no próximo El Niño mais forte. Isto é, um El Niño ocorre a cada 3, 5 anos. Portanto, o atual aumento da temperatura do planeta, combinado com o ano de El Niño, abre a condição atmosférica possível para a gente repetir a inundação de maio de 2024.